Bom dia a todos. Senhores, vamos continuar nosso conteúdo aí. A nossa última aula, no dia 31, foi a respeito de hibridação e, dando sequência a essas hibridações, nós vamos entrar agora nas geometrias moleculares, tá? Química A ainda. Então, entrando nessas geometrias, a gente vai para polaridade, de polaridade para força intermolecular, e aí foi-se, tá? Deixa eu compartilhar com vocês esse slidão aí. Aí. Então, geometria molecular. O que é isso? Tá? O que é a tal da geometria molecular? Como o nome já fala, né? Geometria é a forma da qual uma molécula vai se utilizar para ficar estruturada. Algumas geometrias são planas, outras são espaciais. Tá? O que significa dizer? Algumas geometrias são 3D e outras são 2D apenas, tá? No plano. Isso é feito apenas para moléculas. Aí daí, o que significa dizer isso? Se você chama algo de molécula, o que você precisa entender para os vestibulares é o seguinte: uma molécula terá sempre ligações covalentes apenas. Se você tem uma ligação iônica, você não pode chamar aquilo de molécula. E eu já disse isso para vocês. Quando nós determinamos as massas, massa molecular, né? Eu disse para vocês que massa molecular era só para molécula. Além da massa molecular, tinha massa fórmula ou massa do íon fórmula, que é para quando nós tínhamos ligação iônica. Tá? Então, muito cuidado. Tudo que nós vamos estudar aqui são moléculas, ou seja, eu vou ter apenas ligações covalentes acontecendo aqui. Tá? Para poder explicar essas geometrias, né, nós temos algumas possibilidades aí. Eu não gosto muito do que o material de vocês traz, tá? E não é só o positivo, não. Tem muito material que coloca uma tabela escrota lá, número de nuvens, número de ligantes, e não entende porra nenhuma, tá? Então, não gosto dessa questão de tabela, de nuvem, de ligante, nem nada. Até porque, se você seguir essa lógica de ligante, de nuvem, na hora de determinar a polaridade, você vai cometer erros. Porque as nuvens e os ligantes não servem para todos os casos, né? Então, a gente já deixa essa porcaria de lado aí e vamos trabalhar com uma outra forma. Mas de que forma que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar de acordo com o número de átomos dentro da molécula. Fica uma maneira mais organizada e mais simples a gente conseguir entender isso. Não que seja fácil, mas fica mais simples, tá? Então eu sempre vou colocar para vocês o número de átomos que eu tenho dentro da molécula. Então, por exemplo, molécula X2. O que é uma molécula X2? Molécula com 2 átomos. Uma molécula XY também é uma molécula com 2 átomos. A diferença aqui é que são 2 átomos iguais e que são 2 átomos diferentes. Né? É isso que nós teremos. E aí nós vamos aumentando o número de átomos das moléculas e vamos estruturando isso. Só que para a gente poder falar sobre essas geometrias, essas estruturas, é necessário que a gente conheça algo chamado de VS-EPR. Né? O que é o VS-EPR? É uma sigla em inglês que significa Valence Shell Electron Pair Repulsion. Então é a repulsão do par eletrônico da camada de valência. Tá? De novo, é a repulsão do par eletrônico da camada de valência. O que é isso? Tá? Isso aqui é basicamente a ligação dativa. Lembra da ligação dativa? Então, por exemplo, o enxofre. O enxofre tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. O enxofre tem que fazer 1, 2 ligações, ele fica estável. Né? Por quê? Porque ele fica com 2, 4, 6, 8. Está estável. Pronto. Só que ele tem par eletrônico, não ligante. Isso pode fazer uma ligação dativa. Esse par eletrônico não ligante aqui vai gerar uma repulsão entre ele e outro par, ou entre ele e a ligação. E essa repulsão gerada por esse par eletrônico, que é chamado de VS-EPR. Então, quando a gente fala, olha, nessa molécula tem VS-EPR. O que significa dizer que nessa molécula tem VS-EPR? Significa dizer que nessa molécula tem par eletrônico não ligante. Ó. Sobrou par de elétrons que ele não utilizou para fazer ligação. É necessário para a estabilidade dele, mas ele não utilizou para fazer ligações. E isso vai gerar repulsão na molécula.
tanto é, que vamos fazer o seguinte, vamos colocar essa molécula aqui de novo. Mais bonitinha dessa vez, porque vocês já vão anotar algumas informações para nós, para que a gente possa seguir numa análise. Aqui, ó. Enxofre, hidrogênio, hidrogênio, para-eletrônico, para-eletrônico. O que vai acontecer aqui, galera? Nós teremos 3 tipos de repulsão acontecendo. O primeiro tipo de repulsão que vai acontecer aqui é entre esses pares eletrônicos. Então, esses pares eletrônicos vão gerar uma repulsão de um com o outro. Um par vai tentar jogar o outro o mais afastado possível. Por quê? Porque eles têm a mesma carga. Par eletrônico, par de elétrons, par de carga negativa. A mesma carga, repulsão. Então, um par vai empurrar o outro. Esse é o primeiro tipo de repulsão que nós temos. Segundo tipo de repulsão é entre o par e a ligação. Porque a ligação também está sendo formada por elétrons que são negativos. E o terceiro tipo de repulsão que eu tenho? Entre os pares. Desculpa, entre as ligações. Entre as ligações eu também tenho repulsão, porque elas também têm a mesma carga. Então existem 3 tipos de repulsão dentro de uma molécula. Nem sempre as 3 irão existir, porque se eu não tiver par eletrônico, a do par eletrônico com ele mesmo não existe, e a do par eletrônico com a ligação também não existe. Tá? Porém, caso aconteça, é necessário que a gente saiba a intensidade. E a intensidade dessa repulsão é a maior de todas. Então, a maior repulsão que você pode ter dentro de uma molécula é a repulsão entre os pares eletrônicos não ligantes. A segunda maior repulsão é entre par eletrônico e ligação. E a terceira é entre ligações. Ou seja, a repulsão entre ligações é a mais fraca. A repulsão entre pares eletrônicos é a mais forte. É importante que a gente saiba isso? É importante. Justamente para a hora que a gente pegar uma molécula de SO2 e pegar uma molécula de água, a gente poder discutir o ângulo de ligação, que vai ser necessário justamente por conta da força das repulsões. Então, o que eu quero que você anote aí para mim, nesse momento, agora, tá? Que é importantíssimo, é o seguinte. A repulsão entre pares eletrônicos, anotem lá. A repulsão entre pares eletrônicos é maior do que a repulsão entre par eletrônico e ligação. De novo, a repulsão entre pares eletrônicos é maior do que a repulsão entre par eletrônico e ligação, que por sua vez é maior do que a repulsão entre ligações. E aí eu vou repetir pela última vez. A repulsão entre pares eletrônicos é maior do que a repulsão entre par eletrônico e ligação, que por sua vez é maior do que a repulsão entre ligações. Tá? É importante que a gente se lembre disso. A hora que chegar no exemplo certo, eu volto a falar sobre essa questão da repulsão e o quanto isso vai influenciar na geometria e no ângulo de uma determinada molécula. Professor, e o porquê que essa geometria é tão importante? Né? Por que essa geometria é tão importante? Por que é tão importante saber como que a molécula vai estar arranjada? É importante saber como a molécula vai estar arranjada para que eu possa descobrir se essa molécula tem uma nuvem de elétrons maior de um lado, maior do outro, ou se não existem nuvens maiores aí. E o que isso significa para nós na prática? Significa dizer se a molécula é polar ou apolar. Através da geometria e dos seus ligantes, eu descubro se a molécula é polar ou apolar. Isso é importante demais, porque ao descobrir se a molécula é polar ou apolar, eu descubro qual é o tipo de interação que ela sofre. Se é de polo induzido, se é de polo permanente, se é ligação de hidrogênio. E aí eu posso falar se essa molécula vai ter alta temperatura de fusão e ebulição ou baixa, se ela vai ter uma alta solubilidade ou uma baixa solubilidade. Então, todas essas características físicas de uma molécula eu posso determinar através da geometria. Porque a geometria me gera polaridade, a polaridade me gera força intermolecular, a força intermolecular me diz se essas temperaturas são altas ou são baixas, se ela se dissolve, se ela não se dissolve, se ela é solúvel ou não, e em quem que ela vai ser solúvel. Tudo isso a partir da geometria. Por isso que é tão importante que a gente saiba a geometria. Porque a partir disso eu sei as características dessa determinada molécula. Tá?
vindo para cá. Ah, mas isso não acontece no composto iônico? Isso não acontece no composto iônico por um único motivo. O composto iônico ele tem algo chamado de retículo cristalino. É como se fosse a geometria para cá, tá? Só que é um tanto quanto mais complexo do que a geometria molecular e a influência é basicamente a mesma. Altíssimas temperaturas de fusão e ebulição, sólidos à temperatura ambiente e quebradiços. Ponto. É isso que o retículo cristalino vai formar. Aqui na geometria molecular, eu tenho algumas outras variações que aí nós precisamos conhecer, tá? Começando aqui pelas moléculas do tipo X2, que são moléculas diatômicas. O que vocês vão perceber? Que essas duas moléculas são moléculas diatômicas. Professor, o que é uma molécula diatômica? É uma molécula que tem dois átomos. Independentemente se esses átomos são iguais ou se esses átomos são diferentes, independentemente disso, essas moléculas obrigatoriamente serão moléculas com uma geometria classificada como linear, ou seja, é uma molécula em linha reta. Afinal de contas, qual que é a menor distância que eu tenho entre dois pontos? Ah, é uma reta. Exatamente. Então a nossa molécula vai ter uma reta entre esses dois átomos, que são os dois pontos de nuvem eletrônica, logo a nossa molécula vai ser linear, né? Então eu tenho um átomo, outro átomo, e aí a única relação que eu tenho entre elas é essa nuvem aqui sendo formada. Se eu tenho apenas uma nuvem, obrigatoriamente essa nuvem vai ficar em linha reta, tá? Não tem como ser diferente. Afinal de contas, eu tenho dois pontos e eu estou colocando a menor distância entre eles. Além disso, o que mais nós precisamos entender? O ângulo dessa ligação. Como aqui é uma ligação única, só existe uma única ligação, a maior distância, na verdade única, que eu posso ter entre esses dois átomos é de fato 180 graus. Tá? A única distância que eu posso ter entre esses átomos é uma distância de 180 graus. Conforme nós vamos aumentando o número de átomos, eu aumento o leque de geometrias e eu mudo o ângulo dessa ligação. Ah, mas esses ângulos são importantes? São, muito importantes. Ah, mas para quê? Porque é através desse ângulo que você vai conseguir montar a sua molécula e determinar a polaridade dela. Se você montar a sua molécula com um ângulo errado, você está colocando ela na geometria errada. E você vai determinar a polaridade de maneira errada e vai chegar a conclusões sobre elas completamente tortas, completamente erradas. Um exemplo disso é a água. Se você não seguir o ângulo da água correto, você coloca ela em linha reta, transforma ela em uma molécula linear, vai falar que a molécula de água é apolar e estraga tudo que existe, né? Porque daí você tem uma baita de uma mentira. Então, se ela fosse apolar, ela ia se dissolver no óleo, né? Ela não ia se dissolver em compostos hidrossolúveis e etc. Então, o ângulo ele é primordial. O ângulo caminha junto com a geometria. Sempre os dois juntos. Ó. Essas são as moléculas mais simples que podem existir. Por isso que eu peço que vocês se lembrem. Toda molécula diatômica será uma molécula linear, seja com átomos iguais, seja com átomos distintos. A situação começa a ficar boa a partir desse momento. Agora sim a chinela canta, agora sim o trem fica bom. Que são as moléculas, né, que apresentam três átomos. Ó. E a gente chama elas de molécula XY2. O que é isso? Eu tenho um átomo central. Né? O que é um átomo central? Ué, vê o nome. Átomo central é um átomo que fica no centro. É esse átomo que vai estruturar a sua molécula. É ele quem importa para nós. Sempre. Tirando as moléculas diatômicas, sempre nós teremos um átomo central. E é esse átomo central que vai estruturar a minha molécula e é ele que eu preciso analisar para poder saber a estrutura da molécula em si. Os ligantes que estão em volta desse átomo central, de verdade, pouco importam para nós. Pouco importam para nós. Mas o átomo central é o que vai dar o esqueleto dessa molécula e é ele que eu preciso analisar. Tá? Só que eu tenho duas opções. Eu posso ter o átomo central com dois ligantes em volta, sem ter par eletrônico não ligante. E eu também posso ter o átomo central com dois ligantes em volta, dois átomos em volta, só que agora com o par eletrônico não ligante. E aí, se tem par eletrônico não ligante, se não tem, a geometria muda. Tá? Por quê? Porque o número de repulsão que eu vou ter aqui vai ser diferente, o número de nuvens vai ser diferente, isso vai atrapalhar a minha molécula.
Vamos exemplificar começando pelo mais simples. Se você tiver uma molécula do tipo, né, XY2, sem par eletrônico não ligante, essa molécula ela vai ser uma molécula linear, com ângulos de 180 graus. Qual é o exemplo que eu posso dar para vocês sobre isso? Vou pegar o gás carbônico, que é o clássico. O gás carbônico é o clássico. Molécula de CO2, quem que é o átomo central? Porra, o átomo central é sempre o átomo sozinho. Aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio, aqui eu tenho um átomo de carbono. Ele é o átomo central. Ah, professor, mas não existe só isso. E se eu tivesse 3 átomos diferentes? Como que eu saberia qual é o átomo central? Eu já vou falar sobre isso. Vamos pegar o HCN aqui, ó. A gente fala sobre ele e aí eu te mostro como analisar isso. Ah, é só pegar o que está no meio aqui. Não, não, não. Existe uma outra técnica para a gente fazer isso. A primeira vamos falar do CO2. Quando você vai montar o CO2, o carbono vai ser a estrutura da sua molécula. Por quê? Porque eu tenho um carbono e 2 oxigênios. Então, o carbono é o cara que vai estar no centro, o carbono é o átomo central. Tá? O que nós precisamos analisar? Qual é a família do carbono? Qual é a família do carbono? Ah, para quê? Para saber quantos elétrons ele tem em volta dele. Eu preciso saber quantos elétrons ele tem em volta dele. Ah, professor, mas eu não sei. Sabe. O carbono é um elemento da família 4A, então significa dizer que ele tem 4 elétrons em volta dele. 1, 2, 3, 4. Quem mais? Ah, o oxigênio. Tá bom. Oxigênio e oxigênio. Qual é a família do oxigênio? 6A. Quantos elétrons ele tem em volta dele? 6. Aqui. E aí? E aí que eles precisam fazer ligações para se estabilizarem. Ponto. Tá bom. Como que isso vai acontecer? Tá? Como que isso vai acontecer? Da seguinte forma. Esses átomos vão se ligar para que eles possam chegar até o octeto, que é ter 8 elétrons. Sendo assim, o carbono que tem 4 elétrons para chegar em 8 tem que fazer 4 ligações. O oxigênio que tem 6 elétrons para chegar em 8 precisa fazer 2 ligações. E aí o que acontece? 1, 2 ligações. Oxigênio estável. Porque ele tinha 6, fez 2 ligações, chegou a 8. 1, 2 ligações. Pronto. Todos estão estáveis. Por que, professor, que todos estão estáveis? Ué, vamos fazer a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Precisava fazer 2 ligações. 7, 8, estável. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Precisava fazer 2 ligações. 7, 8. Está estável. O carbono que tinha 4 elétrons precisava de 4 ligações para ficar com 8. 1, 2, 3, 4. Estável. Sobrou o par eletrônico em volta do carbono? Não, em volta do carbono não, mas sobrou do oxigênio. Não importa. Porque o que importa é a análise do átomo central. Se não sobra elétrons em volta do carbono, ponto. Era tudo que eu precisava saber. Então ele é uma molécula XY2 sem VSPR. O que significa dizer? Que você vai ter quantas nuvens aqui? Ah, professor, não sei. 4? Não. Você vai ter 2 nuvens. Ué, mas por quê? São 4 ligações? Cada ligação não deveria ser uma nuvem? Pois é. Só que essas 2 ligações estão acontecendo entre os mesmos átomos e essas 2 ligações estão acontecendo entre os mesmos átomos. Está aqui, ó. Essas são as nuvens que a gente tem. São apenas 2 nuvens. E aí eu preciso que você se recorde que essas nuvens são nuvens de carga negativa. Então, uma nuvem vai sofrer repulsão em relação à outra. Se uma nuvem vai sofrer repulsão em relação à outra, qual é a maior distância que eu posso deixar essas nuvens para diminuir a repulsão? Qual é a menor distância? Desculpa. Qual é a maior distância que eu posso deixá-las para diminuir a repulsão? A maior distância é essa. É uma distância de 180 graus. Por quê? Porque se por um acaso eu bloqueasse, né, e eu colocasse essa molécula dessa forma aqui, ó, pronto, estava feita a cagada. Por que, professor, que estava feita a cagada? Ué, para e analisa. Carbono, oxigênio, oxigênio. Dupla, dupla. Que ângulo que eu tenho aqui, velho? Ângulo de 90 graus. Aí eu te pergunto,
as moléculas não, as ligações, né? As ligações da molécula com esse ângulo vão ter maior ou menor repulsão do que com esse ângulo? Vão ter maior repulsão. E o que vai acontecer? A molécula nunca estará assim, porque uma nuvem vai empurrar a outra, vai empurrar a outra, vai empurrar a outra, até chegar numa distância em que a repulsão é mínima. E qual é a distância em que a repulsão é mínima? É uma distância de 180 graus. Ou seja, a minha molécula fica em linha reta. Daqui. É por isso que eu preciso colocá-la em linha reta, é por isso que ela é linear, e eu não posso colocá-la desse jeito, colocá-la em L. Não posso. Por quê? Porque não vai acontecer isso. Essa repulsão ela vai acontecer justamente para afastar essas nuvens. Por isso que a molécula é desse jeito. Pegando o HCN. Volto a repetir, como que eu sei quem que é o átomo central? Ah, o carbono que ele está no meio aqui. Não tem nada a ver ele estar no meio aqui. Isso aqui é por conta de eletronegatividade, não tem nada a ver. Como que eu sei quem é o átomo central nessa história? É só ver o número de ligações. O hidrogênio faz quantas ligações? 1. O carbono faz quantas ligações? 4. O nitrogênio faz quantas ligações? 3. Quem que faz o maior número de ligações aqui? Carbono. Ele é o átomo central. Acabou. É isso que você vai seguir. Se forem 3 átomos diferentes, essa é a relação que você precisa ter para conseguir chegar até a tua resposta final. Então, carbono aqui, ó. Carbono. O que o carbono vai fazer? Ele vai se ligar ao hidrogênio e vai se ligar ao nitrogênio. No caso do carbono, tá? No caso do carbono, ele tem 4 elétrons em volta dele. Só que se ele vai se ligar ao hidrogênio, significa dizer que ele vai se ligar aqui, ó, com uma ligação. E se ele vai se ligar ao nitrogênio, ele vai ter que se ligar aqui com quantas ligações? 3. Por quê? Porque o nitrogênio precisa de 3. Tá aqui. Hidrogênio família 5A, 5 elétrons. Hidrogênio sem família, 1 elétron. Tá aqui. E agora? E agora nós temos as ligações. O hidrogênio se liga ao carbono. Hidrogênio estável. Carbono ainda precisa de 3. 1, 2, 3. Pronto. Carbono estável, nitrogênio estável. Acabou. Quantas nuvens eu tenho aqui? Ah, eu tenho 4 nuvens. Não, você tem 2. Uma nuvem, 2 nuvens. Ah, mas são 3 ligações. Não importa. Elas estarão ligadas ao carbono e ao nitrogênio. É uma nuvem só. Quantas nuvens eu tenho? 2. Qual é a maior distância que eu vou apresentar entre essas nuvens? 180 graus. Essa é a maior distância. Por quê? Para ter a menor repulsão. Por que é importante ter a menor repulsão? Porque quanto menor for a repulsão, maior vai ser a estabilidade da molécula. E uma molécula ela só surge porque átomos se ligaram para ficarem estáveis. Então a molécula vai ter um arranjo de maior estabilidade para eles. Senão não faz sentido você ter ligações. Tá? Qual é o ângulo? 180. Qual é a geometria? Linear. Ponto. Né? Ponto. Só está faltando uma coisa aqui. O que, professor? Um exemplo de uma exceção à regra do octeto. Que exemplo que é esse? Do berílio. O exemplo do berílio. Ah, é? É. Berílio. Berílio família 2A. Esse cara deveria estar perdendo elétrons, mas isso não acontece com ele. Por quê? Expliquei com a hibridação na última aula. Qual que é a hibridação do berílio? A hibridação do berílio é uma hibridação SP. Significa dizer que ele vai ser linear, assim como o carbono SP, e vai estabilizar com 4 elétrons. Então, por exemplo, vamos pegar o BeH2. Então, está ligado ao hidrogênio, que só tem um elétron, está ligado ao hidrogênio, que só tem um elétron. O que vai acontecer aqui? Ligação. 1, 2. Berílio, família 2A, tem 2 elétrons. Para ficar estável, ele só consegue fazer 2 ligações. Se ele consegue fazer 2 ligações, quantos elétrons ele vai ter em volta dele? 4. Tanto é que o berílio é uma exceção à regra do octeto e se estabiliza com apenas 4 elétrons na camada de valência. Está aqui. Quais são as nuvens formadas? Essa é uma nuvem e essa é outra nuvem. Aqui. O que vai acontecer? Maior distância que eu posso ter entre essas nuvens? 180 graus. Não tem como a molécula ser diferente, por exemplo, assim? Não.
Por quê? Porque eu só tenho duas nuvens. Eu não tenho mais nenhuma nuvem eletrônica aqui. Eu não tenho mais nenhuma ligação acontecendo. Eu não tenho nenhum par eletrônico sobrando. As únicas coisas que eu tenho aqui é a nuvem da esquerda entre hidrogênio e berílio e a nuvem da direita entre hidrogênio e berílio. Ponto. Então essa nuvem negativa, eu já vou olhar o chat. Essa nuvem negativa vai se distanciar dessa nuvem negativa, afinal de contas elas têm a mesma carga. Elas sofrem um processo de repulsão. A geometria linear porque tem duas nuvens? Não. Não. Não é linear porque tem duas nuvens. Tá? Do lado direito eu também poderia ter uma outra relação. Tá? A geometria ela é linear porque eu tenho uma maior distância entre elas sendo de 180 graus. Eu vou ter outras moléculas com outras nuvens que também serão lineares. Tá? Eu posso ter outros casos em que ela também vai ser linear. Por exemplo... Não vai voltar? Ah, puta merda, tá bem na frente. Ô saco. Natália, só pra eu não... Aqui, só pra eu não zoar demais aqui. Ó. Quantas nuvens eu tenho aqui? Uma, tá? E ela também é linear. Então não é porque ela tem duas que ela vai ser linear, porque se fosse assim, como tem uma, eu não deveria ser linear, tá? Então, toma cuidado. Não vai passar para frente. Toma cuidado, tá? Toma cuidado. Ah, eu vou decorar por nuvem. Uma nuvem, essa geometria. Duas nuvens, aquela geometria. Três nuvens, aquela geometria. Quatro nuvens, aquela geometria. Depende, tá? Vai depender. Principalmente daqui para frente. Porque nós vamos ter casos onde você tem três nuvens, como é esse aqui, ó. E ela vai ser angular. E existem casos que eu tenho três nuvens e que ela vai ser trigonal plana. Então não adianta você só analisar as nuvens. Você teria que analisar nuvens e ligantes. Aí você ia estar fazendo o que está lá escrito lá na sua apostila. Não sei se você está com a apostila em mãos, se é isso que você está seguindo, mas se for, não é só as nuvens que você vai ter que analisar. Tá? Você vai ter que analisar nuvem e número de ligantes. Agora, se você estiver falando da segunda maneira, que é como eu trabalho aqui com vocês, ela vai ser linear, porque eu tenho duas nuvens e não existe qualquer outra repulsão acontecendo aqui. Tá? Não existe outra repulsão acontecendo aqui, apenas entre essas duas. Mas, digamos assim, vamos tentar ajudar o que você falou e criar um padrão, tá? Que é o que geralmente vocês gostam de fazer. Toda molécula com duas nuvens é linear, mas nem toda molécula linear tem duas nuvens. Tá? Coloca desse jeito. Se for isso que vai te ajudar, coloca assim. Toda molécula com duas nuvens é linear, mas nem toda molécula linear tem duas nuvens. Porque daí não dá para fixar o que você falou aqui. Pode ser? Tá? Porque eu vou mostrar outros casos de moléculas lineares que a gente não tem duas nuvens. A gente tem mais nuvens. Vai ter um caso aí que nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5. Nós vamos ter 5 nuvens. 5. E a molécula vai ser linear. Tá? Então não fixe a respeito disso. Ah, se são duas nuvens é linear? Se... Não. Tá? Cuidado. Cuidado. É traiçoeiro isso daqui. Puta que merda, já deu. Na nossa última aula, tá? Eu vou vir aqui, ó, falando sobre esse caso especial. Depois desse primeiro par, vai ficar tudo mais simples. Por quê? Porque a gente só vai acoplar a ligação. Tá? O que vai acontecer? Nós vamos acoplar a ligação. Eu vou acoplar uma ligação aqui. Ué, não vai escrever? Porra. Ah, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não estou conseguindo escrever. Enfim, eu vou acoplar uma ligação aqui, eu vou acoplar uma ligação aqui, eu vou acoplar outra ligação aqui, eu vou acoplar outra ligação aqui. Aí isso vai virar uma ligação, e aí nós vamos adicionar mais uma ligação, ou seja, nós vamos só adicionar ligantes dentro dessa estrutura. Tá? Então essa estrutura ou essa vai servir de padrão para nós, porque ó, isso já vira uma geometria tetraédrica. Se eu tivesse colocado só um, era trigonal. Então nós vamos só aumentando átomos aqui dentro. Mas o conceito vai permanecer o mesmo, tá bom? Deixa eu só ver quem que tá na aula antes de vocês saírem, porque senão depois eu tomo fumo que eu não faço chamada.
Calma aí. Print screen. Tá. Até o Renato foi. Vamos ver do Renato para baixo quem tá aqui. Thiago, Vinícius e Felipe. Pronto. Pessoal, por enquanto é só. A gente retorna na última aula para continuar isso daí. Um abraço para vocês e até depois. Tchau.